Esse aqui é Glenn Lansbury, um antigo espadachim lendário. Eu sei, ver ele limpando a rua com a pá não parece muito lendário. Mas a parada é que Glenn machucou a perna e agora não consegue mais empunhar sua espada. 10 anos atrás, um grande sábio trouxe uma inovação para a tecnologia mágica, e isso aumentou exponencialmente o poder dos magos. E esse evento mais tarde seria chamado de Revolução Mágica. Com esse novo poder, o Rei Demônio foi derrotado e a paz finalmente chegou. Só que graças à Revolução Mágica, os magos ganharam um poder avassalador. Status, honra e poder que antes pertenciam aos guerreiros foram tomados pelos magos. E Glenn, que vivia apenas para esgrima, perdeu quase tudo. Apesar de ter dado o cargo de instrutor de espadas do rei de seu falecido pai, Glenn se tornou meio que o faz-tudo da cidade, realizando a maioria dos serviços braçais. Ele, que um dia foi conhecido como o Santo da Espada, agora vivia de bicos. Após ser pago por mais um trabalho, nosso garotão se despede dessa simpática senhorinha e vai direto resolver mais um assunto na academia. Mas meu amigo, pelo tamanho do pacote, acho que até eu aceitaria fazer um bico desses. Fala aí, pessoal! Eu sou o Regis e esse é o mangá do Domesticador de Lagartinho, uma obra nota 9 que eu encontrei enquanto eu tava procurando o ornitorrinco pra adotar. Mas voltando pra história, essa é a Academia Real de Magia, um lugar de aprendizado mágico cujo dono era amigo de infância de Glenn, um grande sábio. Graças a esse sábio, Glenn consegue se sustentar, fazendo tarefas como recolher o lixo. É então que do nada ele ouve uma voz pedindo por socorro. Glenn se assusta e se pergunta se não tava ouvindo coisas, afinal não tinha ninguém ali. É quando, ao se aproximar mais do barulho, ele vê 3 estudantes reclamando sobre alguma coisa nojenta e fedorenta que eles haviam invocado. Um deles grita que o desgraçado que lhes vendeu as escamas do dragão sagrado o enganou. Com isso, ele começa a pisar na pobre criaturinha. Seu amigo mostra que mediu a mana da criatura e o resultado era apenas 3, um valor ridiculamente baixo, já que familiares fracos costumam ter dezenas de milhares. Seus amigos perguntam se ele vai fazer o contrato com aquilo e ele com nojo responde que de jeito nenhum, já que um mago comum só pode fazer contrato com um único familiar na vida, e espíritos fracos não têm nenhum valor pra ele. Enquanto isso, Glenn observa tudo de longe. Esse tipo de contrato serve pra dar aos magos uma quantidade de mana que supera totalmente os seus próprios limites, mas o aumento de poder depende da força do espírito invocado. Irritado com o fracasso da invocação, o garoto começa a esmagar o bichinho com o pé. Bem, Glenn tem certeza de que ouviu a voz daquela criatura implorando por ajuda. É quando o rapaz chuta o bichinho pra longe, exigindo que ele fique quieto. Mas aí o feitiço vira contra o feiticeiro e o riquinho começa a berrar, pois a carapaça do lagarto era mais duro que pedra. Os outros tentam espancar o bichinho com um pedaço de madeira, mas os galhos se quebram diante da resistência absurda dele. É quando o líder do grupo se aproxima e manda seus amigos saírem do caminho. Ele avisa que, já que não vão fazer um contrato, vai estraçalhar aquela coisa nojenta usando sua magia. Ao ver o garoto preparar o feitiço, o Glenn não consegue apenas assistir. Ele entra na frente do ataque e pede para os jovens pararem com aquela covardia. Mas o garoto manda o veterano sair da frente, dizendo que tá só assumindo a responsabilidade por sua invocação. Porém, Glenn se recusa a sair, argumentando que existem regras e condições rígidas para sacrificar um espírito. Mas o otário faz questão de lembrar que pertence à nobreza daquele reino. Ele pergunta se o humilde trabalhador realmente tem coragem de desafiar um nobre. Seus amigos começam a zombar, dizendo que espadachins viraram apenas fardos inúteis após a Revolução Mágica. Assim, o garoto conjura um enorme cristal afiado acima de sua cabeça, ameaçando tirá-lo dali à força. Ele garante que não vai matá-lo para evitar problemas, mas avisa que um mero guerreiro não pode fazer nada contra a magia. Disparando o cristal gigante, ele jura que vai arrancar apenas o braço de Glenn. O desgraçado manda Glenn se arrepender por ter se intrometido onde não devia. Mas em uma fração de segundo, a espada de Glenn brilha no ar com um corte perfeito e devastador. E antes que reajam, a lâmina já tá no pescoço do líder. Com total frieza, o Santo da Espada avisa que ele mesmo assumirá a responsabilidade por cuidar do espírito. E sugere gentilmente que o garoto deu fora dali agora mesmo. Seus amigos mal entendiam como um Hellis humano fez aquilo. De repente, um lobo gigantesco surge do nada. Ele solta um rugido tão grande que joga todos os estudantes no chão. Glenn rapidamente sente a imensa mana da fera. É quando uma garota chamada Lil Pellicer, a melhor aluna da academia, chega perguntando se ele tá bem. Mas antes que Glenn responda, o nobre mimado pergunta se ele acha que vai ficar impune. Mas Lil não se intimida e lista seus crimes, avisando que qualquer um deles já é motivo de expulsão imediata. Completamente fora de si, o riquinho grita que não liga pra ameaças dela. E ainda zomba da garota, prometendo que ela e o espadachim vão se arrepender por desafiar um nobre. Mas sua pose de durão acaba no mesmo instante que o enorme lobo ruge atrás dele. Lil pede para que ele leve aqueles encrenqueiros direto para a diretoria. Assim, Ferril morde a capa dos garotos e os arrasta dali como se fossem lixo. Agora, a sós com Glenn, Lil se curva educadamente e pede desculpas por toda aquela confusão. Glenn elogia a fera como um familiar incrível, mas ela logo corrige, dizendo que Ferril não é seu familiar. Ela diz que ele não é um mero servo, mas sim uma companheira com direitos iguais. Ao ouvir isso, Glenn abre o sorrisão e pede desculpas por sua falta de modos. É quando, de repente, sua perna machucada falha e o coitado quase desaba no chão. Apesar da dor, ele diz que tá bem e se ajoelha diante do pequeno espírito. Pouco tempo depois, eles se abrigam em uma das salas
salas reservadas da Academia de Magia. Com muito cuidado, eles começam a tratar as feridas do bichinho, aplicando remédio e pomada. Liu comenta que o pequeno espírito tá sendo muito bem portado, mas a curiosidade fala mais alto e ela pergunta como Glenn conseguiu cortar um feitiço mágico mais cedo. Ele explica que embora a mana pura seja invisível, quando vira feitiço ela ganha uma forma física. Glenn diz que, pra quem já viveu da espada, cortar aquilo é tão fácil quanto cortar uma flecha. Nosso garotão termina de enfaixar o bichinho e agradece a garota pelos curativos e pela ajuda. É quando Liu pergunta o que eles devem fazer com ele agora. A garota diz que mesmo forçando o antigo mestre a aceitá-lo, nada de bom viria daquilo. É então que Glenn toma uma decisão e pergunta se pode ficar com o espírito sob sua proteção. Liu fica surpresa com a proposta, afinal ele não é um mago. Mas Glenn diz que não pode simplesmente ignorá-lo. Liu explica que não há problema nenhum em alguém que não é mago cuidar de uma criatura espiritual. No entanto, ela fica meio sem jeito e alerta que manter um espírito custa uma boa quantia de dinheiro. Glenn pergunta quanto seria e ao descobrir que custaria um terço de sua renda, ele aceita sem hesitar. Com isso, Liu comemora, dizendo que o pequeno vai adorar a notícia. Em seguida, a garota pede para acompanhá-lo até a casa de Glenn. Ao chegarem, Liu diz que também queria ajudá-lo com a papelada de adoção. Nos braços de Glenn, o pequeno espírito começa a tremer bastante. A garota nota o medo do bichinho e comenta que o nível de mana daquela criatura é extremamente baixo. Por isso, ela sugere que ele tenha um cuidado redobrado. Até que a porta se abre e uma belíssima elfa de cabelos longos entra no recinto com total elegância. Muito elegante mesmo. Bem, essa é a senhorita Ondine. Glenn pergunta se elas se conhecem, e ela explica que Liu é a melhor aluna da Academia de Magia. Ondine elogia o bom trabalho de Liu, que deixa a jovem estudante completamente vermelha. Afinal, a elfa é nada mais nada menos que o rei dos espíritos da água, e foi contratada pessoalmente pelo diretor da academia. Liu fica incrédula ao ver que Glenn tem tanta intimidade com uma divindade lendária daquelas. Ele pergunta se ela veio ver a criaturinha, e a elfa confirma que sim. Mas logo em seguida ela confessa que o verdadeiro motivo de sua visita era a saudade que sentia dele. Nosso garoto abre um sorrisão e responde que também fica muito feliz em ver Ondine. Eu acho que todos nós sabemos aonde isso vai levar. A elfa então muda de assunto e pede desculpas pelo comportamento terrível dos alunos da academia. Mas Glenn diz que ela não precisa se desculpar, pois não se machucou e o bichinho agora tá a salvo. A elfa concorda e faz um carinho na cabeça do espírito. Glenn então pergunta o que aconteceu com os estudantes de antes. E com um olhar severo, Ondine revela que os baniu pra sempre de fazer contratos com qualquer espírito. Liu comenta que maltratar espíritos é um crime gravíssimo. Mas a elfa diz que tem algo muito mais importante pra tratar. Ela revela que a pequena criatura tá sob uma terrível maldição. E explica que essa maldição consome toda a mana do bichinho, deixando ele tão fraco que ele pode morrer a qualquer momento. Glenn pergunta se não podem salvá-lo usando magia, mas Ondine diz que magias não funcionam contra maldições complexas. Liu complementa a explicação, lembrando que magia e maldições são coisas de naturezas totalmente diferentes. Ondine diz que orar para deuses bons gera cura, mas orar para deuses malignos resulta em maldições devastadoras. Liu sugere pedir ajuda para a igreja purificar o bichinho, mas a elfa avisa que o feitiço é forte demais para padres comuns. Glenn se desespera ao pensar que não havia salvação, mas a elfa o acalma, garantindo que nem tudo tá perdido. Ela revela que ficar perto de Glenn misteriosamente diminui a dor do espírito e retarda o avanço da maldição. Isso porque a compatibilidade entre eles é imensa, o que explica por que Glenn conseguiu ouvir os gritos da criatura. Mas como a energia dela continua caindo, a elfa toma a iniciativa e decide que ela mesma irá transferir sua própria mana. Antes de começar, Ondine pergunta o nome do espírito, e como Glenn não sabe, ela manda ele escolher um nome. Glenn fica pensativo por uns instantes, tentando encontrar o nome perfeito. Eu, sinceramente, colocaria Bob. Bob é um nome muito legal, né? É quando o bichinho começa a soltar uns pequenos grunhidos, e Glenn pergunta se ela gostaria de se chamar Juju. Achando o nome Juju extremamente amigável, Ondine aprova a escolha na hora. Em seguida, a elfa se prepara para iniciar a transferência de mana. Uma luz brilhante e mágica envolve todo o quarto. Nesse momento, a dor na perna de Glenn misteriosamente some. No dia seguinte, os raios de sol iluminam a humilde casa de Glenn. Ao acordar, Juju aparece pulando, o que deixa Glenn e Liu extremamente felizes. Mas Ondine aparece logo atrás e alerta que eles ainda não estão totalmente fora de perigo. Apesar disso, Glenn abre um sorriso e agradece a elfa. Liu avisa que precisa ir embora por hoje, mas promete voltar no dia seguinte trazendo comida e suprimentos para eles. Ondine então declara que também virá todos os dias para continuar fornecendo energia mágica para Juju. Glenn agradece gentileza, mas a elfa acrescenta que, já que terá que vir diariamente, ela deveria simplesmente se mudar para casa dele, o que deixa Glenn um tanto pasmo. Ondine diz que vai ficar tudo bem, mas Glenn se recusa a aceitar isso. E após essa manhã cheia de surpresas, o dia finalmente começa pro nosso espadachim. Mais tarde, Glenn alimenta a pequena Juju com uma colher. Além de lembrar do quanto sua perna parece estar melhor, ele lembra do quanto Liu foi gentil e decide agradecê-la depois. Então, depois de comerem, ele pergunta se a Juju também tá exausta e que também estava na hora de irem dormir um pouco.
E não demora muito pra Glenn pegar no sono. No dia seguinte, Glenn percebe que cuidar de um espírito tão jovem é igual a cuidar de um recém-nascido. Isso porque Juju acabou fazendo suas necessidades bem no meio da cama, obrigando o coitado a limpar tudo antes do café da manhã. Sem perder tempo, ele joga os lençóis sujos na água. Depois de esfregar bastante, Glenn estende o lençol limpo no varal sob o sol da manhã. Nesse momento, ele percebe que sua perna parou de doer e que os serviços braçais não o incomodam mais como antes. Ele olha pra Juju e se pergunta se essa melhora repentina tem alguma relação com a mana que ela recebeu de Undine. É quando a voz surge desejando um bom dia pro antigo santo da espada. Era Liu, que acabava de chegar acompanhada de seu imponente lobo gigante, trazendo alguns papéis na mão. A garota conta toda animada que o pedido de proteção oficial do espírito foi aceito e que veio entregar a cópia do documento. Glenn pede desculpas por fazê-la vir até ali, mas ela diz que queria entregar a papelada o quanto antes. Ao ouvir a voz da garota, Juju começa a pular dentro da sua cestinha. Liu se aproxima da cesta e faz um carinho na cabeça do pequeno espírito, desejando um bom dia. O lobo ferril também se aproxima e solta um rugido bem amigável. Liu comenta que o bichinho parece muito melhor e Glenn responde que tudo é graças à ajuda de Undine na noite anterior. Liu aproveita o gancho e pergunta como exatamente o humilde espadachim conhece a lendária deusa da água. Mas antes que ele responda, uma voz imponente ecoa pelo pátio. E pro choque de Liu, o diretor da academia, o grande sábio Vili, surge acompanhado por Salamandir, o rei do fogo. Vili é o mago lendário que realizou a Revolução Mágica, derrotou o Rei Demônio e tem contrato com os 4 reis espíritos. Liu fica completamente paralisada, afinal, por que uma figura tão importante estaria naquele lugar? Mas Glenn age com total naturalidade, cumprimentando o diretor de forma extremamente íntima e casual pelo apelido de Vili. Ele comenta que já faz quase um ano desde a última vez que se viram pessoalmente. O diretor se desculpa, dizendo que tem estado muito ocupado. Com os olhos arregalados, a garota pergunta se os dois já se conheciam antes. E Glenn explica que ele e Vili são amigos de infância e que costumava lutar no mesmo grupo no passado. Ele comenta que o amigo não envelheceu nada. E o sábio explica que isso é graças aos efeitos colaterais de sua própria magia. Oh, coisa boa. Nosso garoto também cumprimenta Salamandir, dizendo que ele parece forte como sempre. Em seguida, o diretor agradece a jovem Liu por estar sempre de olho e ajudando o antigo guerreiro em suas tarefas diárias. A garota fica completamente vermelha e gagueja que as palavras de elogio do grande sábio são gentis demais pra ela. Logo depois, a estudante se despede educadamente pra voltar à academia. E Glenn agradece mais uma vez por toda a ajuda com a pequena Juju. Já dentro de casa, Glenn comenta com um amigo que Undine esteve ali ontem cuidando do espírito. E o sábio diz que já estava sabendo de tudo. Viri confessa que veio escondido porque Undine odeia quando os dois se encontram. Nosso guerreiro chuta que deve ser por ciúmes, mas o sábio revela que é o oposto. Ela tem ciúmes de Glenn com os outros e não dele com ela. Glenn admite que não entende nada dessas coisas e o amigo brinca dizendo que o coração de uma donzela é algo extremamente complexo. Mudando de assunto, o sábio ordena que Salamandir transfira um pouco de sua mana de fogo para ajudar na recuperação da pequena Juju. Com muito cuidado, a enorme mão do gigante de fogo toca na cabecinha do espírito. Ele avisa que a academia vai arcar com todas as despesas diárias e enviar espíritos para doar mana até que a pequena Juju esteja curada. Glenn comenta que Undine prometeu vir todos os dias e Viri responde que se ela estiver ocupada, outro espírito será enviado no lugar. O rapaz então pede pra Viri aparecer mais vezes ali, mesmo sem um motivo especial. E o sábio aceita o convite, mas ele parece um tanto triste. O que deixa nosso herói bastante confuso é quando ele confessa que achava que Glenn o odiava profundamente por tudo que aconteceu no passado. O sábio aponta para a perna ferida de Glenn, lembrando que aquela grave lesão aconteceu enquanto o amigo tentava protegê-lo em combate. Glenn diz que já mandou ele esquecer isso, mas Viri continua se culpando por não ter conseguido um sacerdote bom bastante para curá-lo. Ele lembra com amargura do início da Revolução Mágica. O sábio confessa que sente que foi ele quem roubou o futuro brilhante de Glenn como o maior guerreiro do reino. Mas Glenn o interrompe. Para provar seu ponto, o rapaz pede pro garoto olhar ao redor e prestar atenção nos detalhes daquela simples cabana. Ele aponta para o fogão mágico e para o encanamento moderno que fornece água quente de forma instantânea para toda a casa, e explica que só vive de forma tão confortável graças ao avanço tecnológico que a Revolução Mágica trouxe. Ele lembra de quando eram jovens e de como o Viri sempre foi incrível. Com isso, o sábio se despede dizendo que iria logo antes que Undine aparecesse. Viri aconselha seriamente o amigo a cuidar muito bem da pequena Juju, e afirma que essa decisão também terá uma enorme importância para o próprio Glenn. Ao fechar a porta, Salamandir pede desculpas e explica que o mestre tem suas razões. O gigante revela que a Revolução Mágica e a criação das fórmulas de contrato não foram para salvar o mundo ou por causas nobres, mas sim tudo aquilo nasceu do único e puro desejo de ver de conseguir derrotar Glenn em combate. Glenn pergunta se é brincadeira, mas o gigante garante que é verdade, que o mestre se culpa muito por esse motivo egoísta. Então Glenn solta um longo suspiro e diz que, se é isso que Viri pensa, ele tá completamente enganado sobre a situação. Afinal, precisar de um poder capaz de revolucionar e mudar o mundo inteiro apenas para vencê-lo
conhecê-lo é, na verdade, uma grande honra. Com isso, Glenn pede pra Salamandir mandar o mestre visitá-lo sem nenhuma preocupação na cabeça. Se pá, ele tá certo. Por fim, o gigante promete que vai passar o recado, e que Viri ficará super feliz ao ouvir essas palavras. Algum tempo depois, a rotina volta ao normal na pequena vila que cerca a grandiosa academia de magia do reino. Glenn finalmente comemora ter terminado o trabalho de desobstrução... Eu não sei falar essa palavra, das valas daquela região. Nisso, uma senhora se aproxima e elogia o bom trabalho de Glenn. O rapaz se desculpa por não poder aceitar novos bicos por um tempo, mas a idosa manda ele parar de pedir perdão por tudo. Ela faz um carinho em Juju, dizendo que cuidar do bebê é prioridade. Elogia a fofura daquele espírito tão exótico. A senhora ainda se oferece para terminar de recolher o lixo sozinha, insistindo para que o rapaz vá descansar. Assim, Glenn se despede da bondosa senhora. Ele então percebe que realizou um trabalho pesado sem sentir nenhuma dor na sua perna ferida, o que antes seria impossível. Olhando para Juju, ele deduz que essa recuperação incrível é realmente um efeito da mana pura que recebeu da pequena. De repente, uma pedra voa do nada e passa raspando pelo rosto de Glenn. Ele se vira rapidamente e vê dois rapazes rindo, com um deles reclamando que o amigo errou a pontaria de propósito. O loirinho se aproxima e chama a assustada Juju de lixo nojento. O valentão avisa que agora vai acertar de verdade e pergunta ao amigo sobre quantos golpes Glenn aguentaria. Mas quando ele atira a pedra, nosso herói se move mais rápido que a luz e agarra a pedra no ar com apenas uma das mãos. Antes que ele possa reagir, Glenn avança como um raio e acerta um supapo bem direto na cara do covarde. Em seguida, com uma sequência rápida e brutal de golpes, ele manda os dois baderneiros voando pra longe. Glenn fica um tanto surpreso com a facilidade que ele conseguiu nocautear os dois delinquentes. De repente, Juju chama a atenção do espadachim. Glenn logo corre e pede desculpas por tê-la assustada, mas a calmaria dura pouco, pois o valentão se levanta, jurando que vai matá-lo. Glenn se prepara pro pior, já que não pode lutar direito enquanto protege a pequena Juju em seus braços. É quando a mão delicada surge do nada e encosta um único dedo na testa do doido. Era um Genie que estava prestes a conjurar uma magia de sono. Com isso, o delinquente desaba no chão feito um saco de batata. Com toda a calma do mundo, a elfa sugere que eles simplesmente entreguem aqueles idiotas direto pros guardas locais. O rapaz pergunta se ela os matou, mas Ondine explica que apenas usou uma magia de sono para calar a boca daqueles chatos. Glenn agradece a elfa por ter aparecido bem na hora. Ele elogia o feitiço dela, dizendo que colocá-los para dormir e o piscar de olhos foi genial. Com isso, a elfa safada começa a morder os lábios. Ela então decide que vai cuidar do assunto e promete que fará aqueles criminosos confessarem tudo sobre seus outros roubos e delitos. Glenn questiona como ela vai fazer isso sem provas e a elfa explica que vai usar uma magia de indução de verdade neles. Ondine diz que é uma magia avançada e que entre os humanos apenas o Vili consegue usá-la. Ao ouvir isso, o rapaz elogia a genialidade do seu amigo de infância. Cobrando sua atenção, a elfa diz que ela também é extremamente útil e impressionante. Glenn percebe o clima pesado e se apressa em concordar que ela também é uma divindade simplesmente espetacular, em todos os sentidos. É quando Ondine se aproxima de Juju e encara Glenn esperando por algo a mais que o rapaz ainda não fez. Compreendendo o recado, Glenn estende a mão e faz um carinho suave no topo da cabeça da elfa. Glenn nota a felicidade dela e começa a pensar se todos os espíritos, assim como o Juju, simplesmente adoram receber um cafuné. É quando um Salamandir imaginário corta a alegria do rapaz, explicando friamente que carinho na cabeça não funciona da mesma forma com todos os espíritos. Glenn muda de assunto e pergunta se a melhoria repentina das suas pernas tem relação com a mana que a Juju recebeu dela. E a elfa confirma, explicando que a compatibilidade entre os dois é tão grande que se Juju ficar saudável, Glenn também se cura. Com isso, nosso garoto pergunta pra Ondine se ela sabe qual é a verdadeira identidade da criaturinha. E ela diz que sabe a resposta, mas que por enquanto é melhor manter segredo para a segurança de todos. Antes de ir, ela decide dar mais um pouco de mana pra Juju, revelando que esse era o tal motivo da sua visita naquele dia. Glenn agradece, embora sinta que a elfa tá desconversando sobre a verdadeira natureza misteriosa da sua nova companheira. Ela aconselha Glenn a manter Juju bem colada ao corpo o tempo todo, pois a proximidade ajuda a aliviar a dor da maldição. E revela que, pensando justamente nisso, trouxe um presente especial para ajudar o rapaz a cuidar do pequeno espírito. Pouco depois, Glenn fica encantado ao colocar um canguru de bebê, o que faz ele perceber que agora pode carregar Juju e trabalhar ao mesmo tempo. Um baita presente. Ele agradece todo animado e a elfa pergunta se ele realmente achou que o presente seria útil pro dia a dia. Em seguida, ela avisa que vai levar os dois delinquentes dali e recusa a ajuda de Glenn por causa da sua perna machucada. Com uma força inacreditável, a elfa carrega os dois valentões nos ombros com total facilidade. Glenn se despede dela e decide terminar logo o trabalho para ir para casa lavar suas roupas, que ficaram imundas na lama. Depois disso, os dois caminham de volta para a cabana. No meio do caminho, Juju espia para fora do canguru. E olhando para ela, Glenn se sente muito grato por ter esse bichinho
perto dele agora. O rapaz promete que na próxima oportunidade mostrará a cidade inteira pra ela. Glenn sabe que a assustou mais cedo com a briga e quer provar pra pequena que os humanos não são todos ruins e violentos. E assim ele caminha em direção ao seu lar, ansiando por dias mais calmos e felizes ao lado dela. Pouco tempo depois, lá estava Glenn em sua aconchegante cabana, preparando uma deliciosa refeição para sua nova amiga. Ele descasca uma fruta com todo cuidado, e não demora muito para Juju devorar tudo. Glenn elogia a praticidade do canguru e comemora que a sua perna agora tá tão boa que ele consegue fazer qualquer tarefa. Aos poucos, o espadachim e o espírito vão aprofundando cada vez mais seus laços de amizade através da culinária. No dia seguinte, Glenn vai até a floresta próxima para colocar em prática o seu treinamento diário de esgrima. Ele fecha os olhos e se concentra, esperando o momento exato em que a folha se desprende de uma árvore. Com uma velocidade sobre-humana, Glenn saca sua espada e corta a folha perfeitamente ao meio. Graças à roupa de canguru, mesmo carregando Juju, agora ele consegue lutar numa boa. É quando ele dá de cara com Liu e Ferril um pouco mais à frente em uma cabana. O rapaz pergunta se aconteceu algo de errado com Juju, mas ela explica que o diretor só pediu para que ela fosse até lá. Curioso sobre o que Viri queria com ela, Glenn abre a porta e convida todos com muita simpatia a entrar. Mas ao abrir a porta, Glenn toma um susto enorme ao dar de cara com o próprio sábio já sentado à mesa tomando chá. Mesmo sem entender muito bem, o espadachim concorda que ele é sempre muito bem-vindo ali. Em seguida, o sábio se aproxima e pede desculpas por ter assustado a pequena Juju. Aproveitando o gancho, Glenn pergunta o motivo dele ter chamado ela até ali, e o sábio sugere que eles conversem melhor enquanto tomam um bom chá. Não demora muito para que todos se acomodem ao redor da mesa. Enquanto a conversa flui, a pequena Juju se delicia com um pedaço de ovo cozido. É então que Viri revela o verdadeiro motivo da sua visita. Ele quer que Glenn explore e complete uma dungeon específica. O sábio pergunta se o rapaz se lembra de Undine ter dito que a situação de Juju é extremamente preocupante. Glenn fica surpreso ao saber que, mesmo recebendo tanta energia dos espíritos, a mana de Juju ainda é absurdamente baixa para um espírito comum. O sábio explica que espíritos normais costumam ter dezenas de milhares de mana, enquanto os mais raros chegam facilmente aos milhões de poder. Por conta disso, a única solução viável para conseguir salvar a pequena criatura é de fato entrar de cabeça na perigosa masmorra. Viri revela que encontrou uma pista para quebrar a maldição de Juju, mas para isso eles precisam derrotar o poderoso monstro que vive no fundo desse lugar. O sábio conta que sempre procurou um jeito de livrar a pequena da maldição, o que leva o espadachim a perceber que tudo está diretamente ligado àquela dungeon. Ansioso com a possibilidade, nosso garoto pergunta se ele fizer tudo isso, vai quebrar de uma vez por todas com essa maldição. E o amigo responde que talvez não seja uma cura total de imediato, mas que certamente vai enfraquecer o feitiço e dar a eles mais tempo para agir. E Glenn diz que qualquer melhora já o deixa satisfeito, mas Viri logo alerta que existem certas condições para isso. O sábio explica que quem deve derrotar a fera precisa ser o próprio amaldiçoado, ou seja, Glenn e Juju devem fazer o serviço sozinhos ou não funcionará. Mesmo assim, o rapaz aceita o desafio de enfrentar o perigo lado a lado de sua pequena parceira. Mas ele se questiona se realmente não haverá problema em ele mesmo lutar no lugar dela. E o sábio garante que a forte conexão mágica entre eles permite isso. O amigo diz que confia plenamente na força do antigo santo da espada, mas lembra que ele tá longe dos combates reais há muito tempo. E é exatamente por esse motivo que ele surpreende a todos ao pedir para que Liu os acompanhe e dê suporte total aos dois. Viri explica que Liu não é apenas a melhor aluna da academia de magia, mas sim uma verdadeira gênio sem igual na história da instituição. Ao contrário de um mago comum que possui de 1000 a 2000 de mana, Liu tem impressionantes 8000. Além disso, ela conta com a ajuda de um poderoso espírito lobo chamado Ferril, o que dá total confiança de que a missão estará em ótimas mãos. Ouvir elogios tão grandiosos de uma figura tão importante daquele reino deixa Liu profundamente honrada. Ela diz que tudo é graças ao seu espírito companheiro, mas o sábio reforça que a ajuda dela trará muita segurança ao grupo. O sábio confessa que ele e Undine gostariam de ir junto, mas explica que monstros poderosos se escondem ao menor sinal de muita mana por perto. Afinal, a capacidade mágica de divindades lendárias, como os reis espíritos, ultrapassa facilmente a marca de centenas de milhões de poder. Viri conta que quem localizou a criatura foi um grande espírito do vento chamado Silvestre, mas ele se aproximou demais e o monstro acabou fugindo. Liu se assusta com tudo isso e pergunta se a grande entidade divina do vento está presente ali naquele exato momento. E o sábio confirma que ele está ocultando sua forma, e que pode achar o monstro rapidamente por ser onipresente como uma brisa. Olhando para os céus, nosso garoto agradece ao espírito do vento por ter ajudado a pequena Juju. É quando a brisa suave sopra no rosto de Glenn, e o sábio traduz dizendo que o Silvestre mandou um amigável de nada para ele. Com tudo devidamente explicado, o rapaz aceita a missão por Juju, mas pergunta se Liu está disposta a assumir todos os riscos que virão pela frente. Mas a garota pede para ele não se preocupar, garantindo que está perfeitamente bem. Ela lembra que Glenn
Glenn é extremamente habilidoso a ponto de conseguir cortar feitiços e diz que confia totalmente no potencial dele. Assim, o sábio agradece a dupla e pergunta se eles podem se preparar para partir logo no início da manhã seguinte. E Glenn, claro, concorda na hora. Em seguida, Liu se despede dele, dizendo que vai para casa arrumar seus pertences e se preparar para a jornada de amanhã. Assim que a porta se fecha, Glenn pergunta ao amigo se a garota é realmente boa em explorar masmorras. E o sábio explica que isso faz parte do currículo dela. Ele garante que ela consegue lidar com dungeons tão bem quanto eles faziam na juventude, o que faz o espadachim temer ser um fardo nessa missão. Afinal, já faz 10 anos desde a última vez que ele teve em uma, mas Viri diz pra ele não se preocupar e revela que vai posicionar Undine por perto. O rapaz pergunta se a elfa concordou com esse plano, mas o sábio confessa que ainda nem falou com ela. Apesar disso, o amigo garante que ela certamente aceitará de bom grado, por algum motivo. De repente, uma nova rajada de vento sopra pela sala, chamando novamente a atenção do espadachim. Viri traduz a mensagem do espírito do vento, dizendo que caso a elfa se recuse, o próprio Silvestre irá em seu lugar. Nosso herói agradece a lealdade da entidade do vento, que ao ouvir isso se desfaz no ar. Glenn fica curioso e questiona se a elfa, sendo o braço direito do sábio, não deveria estar ocupada com outras obrigações importantes. O sábio diz que consegue delegar suas tarefas para manter o equilíbrio, mas o rapaz se preocupa se isso não fará o amigo perder seu cargo. Porém, Viri garante que isso jamais aconteceria, pois o poder de sua palavra como grande sábio é simplesmente absoluto. Porém, temendo arruinar a nação um dia, ele confessa que às vezes sente medo de seu próprio cargo e do provérbio de que o poder absoluto corrompe. Mas Glenn o acalma, dizendo que ele não é obrigado a consertar todas as injustiças do mundo, e que ele já fez mais do que o suficiente pelo reino. Aliviado ao ouvir essas palavras de seu antigo companheiro, o sábio abre um sorriso e agradece de coração. Glenn então sugere que, quando o amigo se aposentar, eles criem gado juntos em um rancho. Uma ideia que agrada bastante o cansado sábio. O rapaz comenta que precisará da ajuda de Liu, e o sábio diz que essa parceria em comum será ótima para ela. Nosso garoto brinca que os espadachins se tornaram fracos, mas Viri rebate dizendo que, se Glenn estivesse saudável, ele mesmo não venceria. Mudando de assunto, o sábio pergunta se o espadachim precisa de mais alguma coisa para a expedição, prometendo providenciar tudo até amanhã. Olhando em direção à sua velha bainha na parede, Glenn responde que precisará de um conjunto básico de ferramentas para a masmorra. Ele também pede para o amigo preparar uma espada, afirmando que o verdadeiro potencial de um guerreiro só desperta com uma lâmina superior. Glenn sabe que precisa levar essa caçada extremamente a sério, principalmente pela segurança e sobrevivência da sua querida Juju. E o sábio, claro, concorda de imediato, garantindo que vai cuidar disso. Viri pergunta se as ferramentas de sempre servem. Apesar disso, ele garante que os equipamentos evoluíram bastante nesse tempo e avisa que o companheiro com certeza vai se surpreender. Glenn então encara a própria mão e se pergunta se o seu corpo debilitado conseguiria fazer, mas sabe que não tem escolha a não ser lutar por Juju. Enquanto isso, no topo de uma montanha rochosa e isolada do reino, escondido em meio às árvores da floresta densa, fica a entrada secreta de uma masmorra de pedra antiga. Lá no fundo das ruínas escuras, garras afiadas se movem e um rosnado assustador ecoa pelas paredes. Um demônio monstruoso ruge com toda a sua fúria, sendo o obstáculo terrível que impede a quebra da maldição que consome o pequeno espírito. No dia seguinte, logo nas primeiras horas da manhã, o sábio chega à cabana de Glenn e o sauda alegremente para começarem os preparativos. Ele avisa ter trazido pessoalmente os equipamentos que planejou para a exploração. O sábio revela que estava ansioso para mostrar logo uma coisa muito especial. É quando ele puxa lentamente uma brilhante bainha preta, revelando ao guerreiro um novo armamento lendário forjado especialmente para aquela subida. Glenn segura a arma e fica chocado com sua leveza inacreditável, notando que a lâmina translúcida se parece com uma delicada obra de vidro. O sábio explica que ela é feita de mitril e oricalco, possuindo uma durabilidade milhares de vezes maior do que qualquer aço comum. Além do mais, Viri explica que a espada absorve mana, permitindo cortar feitiços de magos fortíssimos e até de divindades do nível dele ou de Undine. O espadachim teme que seu corpo desgastado não consiga acompanhar tamanha exigência mágica, mas o sábio confia plenamente em sua habilidade. Para testar o novo armamento, o sábio mostra um lingote de aço especial e sugere que eles façam um corte experimental. Meio sem graça, Glenn recusa, dizendo que não deve sair balançando uma lâmina à toa, mas o amigo insiste. É quando Undine surge atrás deles, igual a psicopata, exigindo que o sábio se afaste de Glenn imediatamente. Após organizar os ânimos, Viri termina de explicar as utilidades de todos os equipamentos. Em seguida, Glenn aponta para sua perna e explica que ela começou a brilhar quando Juju recebeu a mana de Undine. É quando Viri explica que, mesmo que o rapaz insista que não possui afinidade mágica, grandes guerreiros também usavam magia, sendo dividida em dois grupos. Enquanto um manifesta elementos do lado de fora, o outro atua no interior do corpo, fortalecendo a força física e os sentidos. Ele revela que guerreiros e arqueiros utilizavam justamente esse segundo tipo de magia para aprimorarem suas habilidades de batalha. Undine elogia a explicação, mas acrescenta com orgulho que Viri é basicamente o único mago capaz de dominar com maestria esse tipo de feitiço. Para
Para a surpresa de Glenn, o sábio revela que ele usava uma magia de reforço físico extremamente superior, o chamando de verdadeiro gênio. Ele lembra que antes mesmo da Revolução Mágica, o rapaz possuía uma quantidade de mana absurda e que conseguia farejar inimigos à distância. Mesmo ouvindo tudo aquilo, Glenn ainda se mantém relutante, achando difícil acreditar que um guerreiro comum consiga superar um mago. Mas Viri insiste, garantindo que o amigo era incomparavelmente mais forte do que qualquer místico antes de sofrer a lesão. Então, o sábio decide levar uma verdade crucial sobre o estado atual do corpo do amigo. 2 horas se passam após aquela longa e reveladora conversa. Liu finalmente chega ao local, acompanhada por seu imponente companheiro de 4 patas. Antes de partir, Glenn questiona Viri mais uma vez sobre o aviso de mais cedo, mas o sábio apenas pede para ele não se esforçar demais. Ondine planeja o trajeto, sugerindo alugarem uma criatura voadora para irem até o lugar, devendo descer um pouco antes para não assustar o monstro. Liu comenta saber que o rapaz já visitou o estábulo dessas criaturas antes e ele conta que costumava alugá-las para explorar masmorras com Viri. Ela então olha para o seu enorme lobo e pergunta se ele conseguirá andar montado nas costas de um monstro voador daqueles. Mas a garota decide que é melhor o lobo ir correndo por terra firme, já que a velocidade incrível dele acompanha facilmente o voo da criatura. Então, caminhando mais um pouco, o grupo finalmente avista o local. Diante deles erguem-se os imponentes estábulos de dragões, onde diversas feras aladas voavam pelos céus. Glenn comenta sobre o quão os répteis parecem estar bem cuidados e sugere irem primeiro cumprimentar o chefe do estábulo. Ao entrarem, o encarregado dá as boas-vindas ao espadachim, dizendo que já estava sabendo de tudo. É quando uma forte rajada de vento escapa de dentro do corredor dos estábulos. As feras começam a rosnar para Glenn, meio que cumprimentando ele. E Glenn cumprimenta de volta, isso é muito legal, viu? Caraca, mano, insano, um estábulo de dragão. Educadamente, o tratador deseja bom dia para a divindade Ondine e para a jovem Liu. Em seguida, o homem nota Juju no colo do rapaz e cita o quão o pequeno espírito parece fofo. O tratador aconselha Glenn a apresentar a pequenas montarias para que elas não fiquem ariscas, e Ondine decide acompanhá-lo nessa tarefa. Com muita ternura, a elfa acaricia o focinho de um dos monstros. Observando isso, Glenn fica impressionado ao notar o quanto aquelas criaturas simplesmente adoram a presença da elfa. Outro Wyvern se aproxima de Juju e solta um pequeno rugido. Ao ver a interação entre eles, nosso garotão abre um sorriso ao perceber que as feras também gostaram de Juju. O encarregado se aproxima e pergunta como as feras estão agindo, e Ondine confirma que todas estão se comportando perfeitamente bem. O homem então questiona qual das montarias eles vão escolher para usar naquele dia. Nesse momento, um Wyvern enorme se destaca dos demais e começa a rugir, parecendo se voluntariar para carregar o grupo na viagem. Ondine descobre que aquela imponente criatura se chama Wind Road, sendo o líder indiscutível de todas as feras dali. O tratador brinca dizendo que o monstro é de muita sorte por ter sido escolhido para carregar uma divindade tão grandiosa. A elfa então avisa que ela mesma guiará a montaria por conhecer o caminho exato até a masmorra. Glenn se oferece para ajudar nos preparativos, mas o tratador o impede de forma bem humorada, lembrando que ele é o convidado do dia. O homem manda o rapaz apenas descansar e aguardar o preparo. Pouco depois eles decolam e a majestosa criatura corta as nuvens com velocidade avassaladora. Com os olhinhos arregalados diante da imensidão do céu, a pequena Juju fica completamente eufórica. Glenn nota a empolgação de sua parceira e pergunta se ela tá se divertindo. Sabendo que voar nas costas de um Wyvern é uma experiência simplesmente sem igual, o rapaz comenta o quanto adora aquela velocidade. Preocupado, Glenn pergunta se Ferril tá conseguindo acompanhar o ritmo rápido da viagem, ao que Liu confirma. O lobo demonstra estar ótimo, mas confessa que adoraria descansar um pouco assim que eles chegassem lá. Ondine explica que repor mana também restaura a força física dos espíritos, e Liu agradece imensamente por estar ajudando Ferril a correr lá embaixo. Horas mais tarde, o grupo finalmente pousa perto da montanha, e a elfa usa sua magia brilhante para restaurar a magia do exausto lobo gigante. Ao ver o fluxo de mana curando o companheiro, Liu percebe que seu próprio poder mágico também tá aumentando graças à forte conexão entre os dois. Ondine pergunta como a garota tá se sentindo e ela responde toda entusiasmada que se sente mais forte do que nunca. A deusa da água doa um pouco de mana para Juju e avisa que não poderá entrar na masmorra, deixando a proteção de Glenn da pequena Juju nas mãos da jovem Liu. Apesar disso, a elfa adverte que os inimigos são extremamente fortes e pede para que tenham o máximo de cuidado lá dentro. O espadachim agradece os conselhos da deusa e garante que manterá cada palavra em mente durante toda a exploração. O grupo então se despede da elfa e segue caminho em direção aos picos rochosos e imponentes da montanha, onde fica o covil da criatura. Ao chegarem diante de uma entrada de pedra esculpida, os jovens percebem que a masmorra se assemelha a uma antiga e misteriosa ruína esquecida. Glenn observa a escuridão do corredor e comenta que o interior parece bastante confuso, sugerindo que desenhem um mapa para não se perderem. Liu então se lembra de perguntar se o rapaz não havia recebido ferramentas especiais do diretor. Com isso, Glenn mexe em seus bolsos e puxa um dispositivo mágico portátil, um aparelho de mapeamento automático de ambientes. O rapaz ativa o prático aparelho e começa a mapear as paredes. Em seguida, puxa uma pequena lâmpada mágica portátil dada pelo sábio. Ele prende a brilhante lanterna no ombro para manter suas mãos livres para a espada e toma a liderança do grupo. Já dentro, um vento sombrio
frio e gelado sopra pelo corredor das pedras úmidas da ruína. Juju solta um som fofo e o rapaz acaricia sua cabecinha, garantindo que irá protegê-la com sua vida caso algum perigo apareça. Glenn pergunta para sua companheira o que ela costuma priorizar ao explorar, e Liu explica que usa magia para detectar armadilhas e inimigos. De repente, a jovem detecta uma ameaça. Do fundo do corredor escuro, 3 ratos gigantescos e furiosos correm em alta velocidade. Impressionado com a rapidez assustadora das feras, Glenn saca sua espada rapidamente. Mas antes mesmo que nosso garoto precise dar o primeiro golpe, ele percebe uma forte oscilação de energia mágica ao seu lado. Com total agilidade, Liu estende as mãos e conjura uma magia elemental, disparando afiadas estacas de gelo na direção dos monstros. Os ratos são empalados instantaneamente e, após Glenn elogiar o feitiço, Liu pede para Ferril queimar os corpos para evitar que virem mortos-vivos. E assim ele faz, cuspindo essa porrada de fogo, incinerando os ratos em poucos segundos. Enquanto avançam, Glenn fica admirado com a eficiência da jovem. Ele pensa que, com magos tão poderosos, os guerreiros realmente viraram obsoletos. É quando ele avança rapidamente e manda a garota ficar em alerta, avisando que sentiu uma presença estranha e assustadora escondida por perto. Mas já que seus sensores não detectaram nada, Liu pergunta se não havia sido engano. Glenn fica intrigado ao notar que nem mesmo eles conseguem perceber aquela tensão. O rapaz logo lembra do que Viri havia dito para ele, sobre seu antigo poder de detectar inimigos através do reforço físico. Percebendo que os magos são totalmente vulneráveis a uma emboscada, ele se dá conta de que é o único ali capaz de agir em um ataque surpresa. No entanto, o espadachim hesita por um breve momento, questionando se seu corpo debilitado realmente seria capaz de lutar naquela situação, principalmente por carregar aquela misteriosa e terrível marca em sua perna. Ele se recordava das palavras melancólicas de Viri, revelando que seu corpo físico estava, na verdade, extremamente enfraquecido e debilitado. O sábio havia lhe perguntado se ele nunca tinha estranhado o fato de que sua perna ferida simplesmente não curar com nenhum feitiço de restauração. Nesse momento, o amigo revelou que aquela grave lesão, na verdade, era o resultado de uma terrível maldição. Viri se desculpou por ter escondido aquilo por tanto tempo, explicando que não queria causar preocupações desnecessárias na cabeça do guerreiro. O sábio explicou que a maldição dele compartilhava das mesmas propriedades da de Juju, drenando silenciosamente toda a mana imensa que ele possuía. O aviso foi assustador. Se nada fosse feito para reverter a situação, a mana dele se esgotaria por completo e ele acabaria morrendo em poucos anos. De volta à realidade do corredor, o rapaz aceita o fato de que seu corpo realmente estava ficando cada vez mais vulnerável. Mas ao olhar para Juju, ele jura protegê-la a qualquer custo. De repente, uma criatura monstruosa e colossal de pedra se ergue das sombras exatamente atrás de Liu. Sem tempo a perder, nosso herói grita desesperadamente pelo nome da jovem maga para que ela saia imediatamente do caminho. Mas vendo que a garota tá congelada, ele se projeta para frente como um raio. E em uma fração de segundo, a espada de Glenn brilha no ar e bloqueia o ataque devastador do monstro. Naquele instante, Glenn se recorda de Viri, explicando que antes, devido à incompatibilidade, nenhum espírito conseguia doar mana para ele. No entanto, a situação mudou completamente, já que agora o guerreiro estava magicamente conectado e ligado à alma da pequena Juju. Com a maldição enfraquecida, o sábio agora era capaz de transferir poder mágico para o rapaz diretamente através do pequeno espírito. Assim, sentindo toda aquela nova energia, o antigo Santo da Espada se ergue novamente. Enquanto isso, em uma colina distante dali, a deusa Undine fica na concentração. Ela se recorda de quando estava na academia de magia, e Viri a chamou para uma conversa. Ele questionou se os dois por acaso já haviam realizado algum tipo de pacto ou contrato oficial de união de almas. Undine respondeu com toda a certeza de que eles já possuíam um elo. Apesar disso, ela estranhava, pois o rapaz não conhecia a fórmula mágica de contrato, mas Viri explicou que almas conectadas não precisam de fórmulas. O sábio admitiu que fórmulas servem apenas para pessoas comuns como ele, e que a grandiosidade de Glenn dispensava tais formalidades. Além disso, Viri notava que o corpo de Glenn também estava se recuperando rapidamente daquela grave lesão. Ao ser questionada pelo sábio se ele podia realmente confiar aquela invasão perigosa nas mãos dos dois, ela respondia com toda a certeza de que sim. E de volta ao combate atual, Glenn bloqueia o ataque violento daquela fera de pedra com extrema maestria. Com o movimento rápido de sua lâmina, o rapaz consegue empurrar o monstro para trás. Mas o inimigo se recupera rápido, forçando Liu a tomar a liderança para disparar seu feitiço de ataque. A jovem maga lança uma imensa rajada de energia diretamente contra a criatura. Mas pro choque de todos, o monstro ativa uma barreira mágica que repele o ataque e avança novamente. Mas ao encarar a pequena Juju por um breve instante, a fera fala o nome dela e simplesmente some no ar. Glenn fica totalmente perplexo. Que palavra legal, cara, acabei de aprender. Ele também nota que a energia deixada pelo monstro era estranhamente parecida com a da sua companheira. Intrigado, ele faz um carinho em Juju e pergunta pra Liu se aquele ser bizarro não era na verdade um espírito.
E a garota confirma, deduzindo que Viserys só omitiu isso pra evitar que a espada do guerreiro hesitasse. Afinal, naquela era, os espíritos eram vistos como companheiros de vida e até mesmo como parte da família. Liu então quebra o gelo, agradecendo o rapaz por tê-la salvado. Mas ela confessa bastante preocupada que a barreira daquele ser era forte demais para eles quebrarem. Mesmo assim, o grupo sabe muito bem que derrotar aquela criatura é o único meio de quebrar a maldição de Juju. É quando ele se recorda das palavras de Undine, dizendo que não era obrigatório eliminar o alvo principal. Com isso, ele revela que aquele espírito também parecia sofrer com a mesma maldição, e sugere que se eles quebrarem o feitiço inimigo, poderão salvar a todos sem precisar de um confronto. Liu acha a ideia incrível, mas pergunta como ele conseguiu prever o golpe surpresa da criatura antes. O rapaz confessa de forma simples que apenas sentiu a intensa sede de sangue que vinha do adversário. Bom, a intenção assassina nada mais é do que uma quantidade minúscula e quase invisível de mana. Com isso, ela deduz que Glenn possui uma habilidade absurda de ler o fluxo e as alterações de energia. Ele pondera que talvez não consiga ver essa falha em si ou em Juju por eles não terem maldade no coração. E a garota complementa que a maldição gera uma forte distorção no poder do alvo, visível para quem é sensível, e garante que se Glenn conseguir destruir essa distorção mágica, a raiz da maldição finalmente será desfeita. Diante disso, ele questiona se a magia de Liu ou as chamas de Ferril seriam capazes de realizar tal feito. Mas Liu lembra que além da barreira, eles não conseguem enxergar as distorções. É quando a jovem maga olha para a espada que o rapaz carrega em suas mãos. Ela sugere usá-la para tentar resolver aquele enorme problema, e explica que uma lâmina capaz de absorver mana e cortar feitiços fortes talvez consiga rasgar a distorção. Ouvindo isso, nosso garoto concorda na hora. Ele elogia a esperteza da jovem e deduz que o sábio Viserys já havia planejado tudo ao entregar aquela espada para ele. Com o objetivo definido, ele diz que tá na hora de caçarem o tal espírito amaldiçoado e Liu aceita de imediato. No entanto, enquanto avançam pelas ruínas, um som estranho volta a ecoar pelas paredes de pedra. Ele alerta que sentiu outra sede de sangue e alerta que essa é infinitamente mais forte do que a primeira. Liu se pergunta se é um monstro diferente, mas Glenn acha que a intenção assassina do mesmo ser apenas aumentou. Com isso, a garota logo se prepara pro pior. Mas de repente, o rapaz estende o braço e manda a maga parar imediatamente. Diante deles, as paredes escuras de pedra dão lugar a um cenário completamente diferente. Liu olha pro aparelho de mapeamento e estranha, pois aquela enorme parede branca à frente não deveria existir. Ele nota que a cor da barreira é idêntica à do espírito e deduz que a própria criatura deve ter criado aquilo. Glenn então encara o lobo gigante e pergunta se ele conseguiria destruir aquela barreira branca com sua força. Assim, o enorme lobo dispara um poderoso ataque de gelo diretamente contra o bloqueio. Uma imensa cortina de poeira e fumaça sobe no corredor após o impacto. No entanto, Liu percebe que o ataque falhou miseravelmente. Nosso garoto tenta consolar o lobo, elogiando sua força, e logo avisa que teve um plano para passar dali. Se aquilo for mesmo a barreira protetora do espírito amaldiçoado, sua nova espada mágica com certeza será capaz de fatiar e rasgar aquele bloqueio com total facilidade. Mas ele sabe muito bem que destruir um bloqueio físico usando apenas uma espada comum tá muito longe de ser fácil. Ainda mais uma parede que resistiu ao feitiço do lobo. Mas graças ao seu extremo sensor de energia, ele começa a sentir o fluxo imperfeito de mana que emana daquela barreira, e percebe que em vez de focar em quebrar a parede inteira, ele deve mirar exatamente no ponto onde a mana é mais fraca. Assim, ele foca toda a sua atenção no ponto exato. E com uma velocidade incrível, Glenn saca sua espada lendária e corta precisamente a área. No mesmo instante, rachaduras começam a se espalhar por toda a estrutura, e com o estrondo a barreira mágica se estilhaça por completo. Liu e o lobo gigante comemoram o sucesso do ataque. Porém, a calmaria dura bem pouco quando o terrível monstro espiritual surge do nada, bem atrás deles. Liu solta um grito. O monstro ataca, mas Glenn se esquiva a tempo com Liu nos braços e pergunta se ela tá ferida. É quando nosso garotão nota algo bizarro. Ele percebe uma espécie de fio misterioso conectado diretamente às costas daquela criatura. Lembrando que ele é o único capaz de enxergar as distorções, o rapaz decide que é hora de tentar cortá-lo. Sem hesitar, nosso herói avança em disparada na direção do inimigo. A fera tenta golpeá-lo, mas Glenn usa sua velocidade para se esquivar. Com um salto acrobático impressionante, ele se projeta acima do monstro, mirando o fio em suas costas. No ar, Glenn desfere um golpe perfeito com sua espada lendária, cortando o elo invisível da maldição. A criatura solta um rugido e finalmente cai. Pouco tempo antes de toda essa confusão, logo após Juju ser acolhida na simples cabana de Glenn, o pequeno espírito acordava bem devagar, sentindo-se um tanto confuso e com saudades de Glenn. Enquanto isso, ele cozinhava tranquilamente quando ouvia um grito vindo do quarto. Assustado, ele corria até lá e pegava a criaturinha nos braços. Ao perceber que ela estava com medo de ficar sozinha, o guerreiro a abraçava com muito carinho. Ele pedia desculpas por tê-la deixado sozinha e avisava que o café da manhã já estava prontinho. Aos poucos, os dois iam se tornando inseparáveis. E todas as manhãs começavam da mesma forma pacífica. O rapaz alimentava a pequena Juju com todo cuidado. Glenn dizia para ela comer bem para recuperar as forças, quando de repente ouvia batidas suaves na porta da frente. Era a deusa Undine, que já entrava na cabana e começava a encarar Glenn de um jeito um tanto suspeito.
Ela olhava pro prato na mesa e perguntava o que diabos era aquela coisa estranha que ele havia preparado. O rapaz explicava que amassou a carne seca para facilitar, mas a elfa rebatia dizendo que, embora não parecesse terrível, com certeza o gosto era horrível. Ela argumentava que a nutrição era sim importante, mas que a comida de um bebê também precisava ser gostosa. Glenn dizia que ela estava comendo com gosto, mas a elfa explicava que a pequena mal havia nascido e nem sabia o que era comida boa de verdade. Undine comentava que achar aquilo gostoso era na verdade uma enorme pena. Ela aconselhava dar frutas ou pão amolecido. Foi quando a pequena Juju se esticava para pegar mais daquela gororoba. Ela parecia não querer parar de comer aquele negócio. Ao ver isso, a elfa cedia e dizia que a felicidade da pequena Juju era a única coisa que realmente importava naquele momento. Mas logo avisava a criaturinha que ela não deveria se contentar com tão pouco, já que o mundo estava cheio de comidas deliciosas. Enquanto o tempo passava do lado de fora da humilde cabana na montanha, a pequena terminava de lamber todo o prato. Nosso garoto admitia que se fosse só pra ele comeria qualquer porcaria, mas se for pro Juju, ele queria conseguir as melhores coisas. Ouvindo isso, Undine prometia trazer muita comida boa no dia seguinte. Ela lembrava que a academia iria arcar com os custos da vida deles. Mas o rapaz ainda se sentia meio acanhado com toda aquela ajuda financeira. É quando a pequena Juju chamava a atenção dele. Ele perguntava se ela ainda estava com fome. Esboçando um sorriso, Undine se oferecia para transferir mais um pouco de mana pro pequeno espírito. A elfa brincava que não se importaria de fazer as tarefas domésticas se morassem juntos, o que deixou Glenn completamente vermelho. Mas no fim das contas, a única prioridade real daquela dupla era garantir que a pequena Juju crescesse forte, saudável e muito feliz. Assim, nosso garotão cedia tudo o que a elfa falava, exceto o pedido de morar com ele. Completamente desarmado pelo carinho do bichinho, Undine retribuiu o abraço com muita doçura. Graças ao apoio e carinho de todas aquelas pessoas incríveis, os dias do antigo Santo da Espada voltavam a ser cheios de alegria e paz. Tá, isso daí foi só flashback, mas de volta ao combate atual, a lâmina lendária de Glenn corta com precisão absoluta as correntes invisíveis que sustentam a temível maldição. Sob o impacto do golpe, o gigantesco dragão de pedra racha por inteiro. Finalmente livre do feitiço maligno, o monstro se desfaz em pedaços. Após o combate, Glenn caminha de volta tranquilamente em direção a Liu. Liu pergunta o que ele acabou de fazer e o rapaz explica que apenas viu uma corrente nojenta e resolveu cortá-lo. Logo em seguida, uma luz brilhante consome toda a carapaça, revelando que a verdadeira forma daquele espírito está prestes a emergir. Do meio de toda aquela poeira surge a imponente cabeça de uma majestosa criatura negra de olhos brilhantes. Liu pergunta se aquilo é realmente um dragão. A imensa fera negra se ergue diante deles. A jovem maga comenta que é a primeira vez em sua vida que vê um dragão espiritual, e Glenn concorda que pra ele também é novidade. Nisso, a pequena Juju começa a se agitar bastante dentro do canguru. Ao perceber os movimentos da pequena, Glenn pergunta se ela realmente quer se aproximar daquela gigantesca criatura. Preocupada com a segurança deles, Liu avisa que o dragão ainda pode ser extremamente perigoso. Mas sem hesitar, Glenn se aproxima, permitindo que a pequena Juju toque no focinho do enorme dragão. É quando a criatura foca seu imenso olhar neles e fala que finalmente foi salva pelo rapaz. Nosso garoto leva um susto e pergunta se a criatura realmente consegue falar. A fera se curva e agradece ao filho dos homens, jurando que jamais esquecerá a dívida que tem com ele por salvá-la. Em seguida, o dragão pede a gentileza de saber o nome dele, ao que Glenn responde timidamente que não foi nada demais. O rapaz então se apresenta como Glenn Lansbury e aproveita para apresentar a pequena e fofa Juju em seu colo. O dragão reconhece o nome e confessa que tem um último pedido importante para fazer pro rapaz. Ele pede para que Glenn lhe conceda um nome. Glenn fica meio surpreso com o pedido. A fera explica que para um espírito o nome estabiliza seus circuitos mágicos e os torna muito mais resistentes a maldições. Nosso guerreiro então pergunta que tipo de espírito ele é, e o dragão pede desculpas por não ter se apresentado antes. Pro choque de todos, ele se revela como o rei elemental da escuridão, ocupando a mesma posição de divindades como Undine. Glenn pergunta por que ele ainda não tinha um nome, e o dragão explica que, ao contrário dos outros reis, ele quase nunca teve contato com os humanos e por isso nunca foi nomeado. Glenn questiona se alguém comum como ele realmente pode nomear um ser tão poderoso, mas a fera garante que isso ajudará a todos. O dragão revela que isso tá ligado a Juju e pergunta se Glenn sabe quem ela é, mas o rapaz diz que Undine sempre escondeu o segredo. Assim, o rei da escuridão decide finalmente revelar a verdadeira e grandiosa identidade dela. A pequena criatura é nada mais nada menos do que a líder suprema dos reis espíritos e o lendário dragão sagrado. Glenn e Liu entram em pânico e o dragão avisa que ela tá fraca sim por causa de um monstro que vive no fundo daquela masmorra. Ele revela que todo o sofrimento de Juju começou por conta de uma terrível maldição lançada nele no passado. Glenn mal acredita que aquela maldição possui um poder assustadoramente destrutivo. A fera explica que o feitiço foi
foi criado especificamente para passar por seu corpo e atingir a pequena Juju. Ele conta que a praga é tão forte que afeta espíritos do mesmo nível e lembra que Silvestre quase foi pega antes de conseguir fugir. Como Juju ainda é um bebê com grande resistência mágica, os inimigos usaram o próprio dragão para conseguir amaldiçoá-la desde cedo. A criatura avisa que esses seres consideram Juju uma ameaça gigantesca e que farão de tudo para eliminá-la. Por isso, ele insiste para que Glenn lhe dê um nome, pois só assim ficará imune e a maldição nunca mais voltará a acontecer. Diante de um motivo tão nobre e importante, nosso garotão aceita o pedido na hora e decide que vai dar um nome digno ao seu novo aliado. O dragão garante que jamais esquecerá tamanha bondade do humilde espadachim. No entanto, o rapaz começa a suar frio de nervoso, lembrando que não foi muito bom quando teve que escolher o nome de Juju. Liu e o lobo Ferril tentam dar forças a ele, mandando ele dar o seu melhor, mas Glenn implora desesperadamente por pelo menos um conselho. Glenn pergunta que tipo de nome ele gostaria de ter e a fera responde que qualquer um vindo dele será perfeito. Contanto que não seja nada absurdamente terrível, o dragão aceitará qualquer coisa. Então, após pensar um pouco, Glenn encara o dragão negro e pergunta o que ele acha do nome Shade. A fera fica em silêncio por alguns instantes. Temendo que o dragão não tenha gostado da escolha, Glenn fica meio preocupado. É quando a criatura solta um rugido estrondoso que faz toda a dungeon tremer. Uma escuridão absoluta consome todo lugar, apagando até as lâmpadas mágicas. Glenn reclama que não enxerga nada, mas logo em seguida a névoa negra começa a se dissipar rapidamente. É quando Undine surge do nada, dizendo que sentiu a maldição quebrar e veio ver se todos estavam bem. Nisso, um pequeno e fofinho dragãozinho negro caminha lentamente na direção de Glenn. Glenn se assusta ao ver que a fera encolheu tanto, mas o dragão explica que fez isso apenas para facilitar a conversa com eles. O rapaz pergunta o motivo de tanto poder e o pequeno dragão pede desculpas, dizendo que se empolgou e perdeu o controle. Glenn nota que, apesar de parecer imponente, seu novo amigo é na verdade um baita de um desastrado. Ignorando a vergonha, o dragãozinho agradece mais uma vez pela enorme generosidade de Glenn. Ele grita todo alegre que seu nome agora é Shade e comemora muito por ter recebido uma alcunha tão incrível. Undine pergunta se Glenn realmente foi quem deu aquele nome pra ele. Shade provoca a elfa, dizendo que ela deve estar morrendo de ciúmes. A deusa então garante que Juju finalmente está a salvo, embora sua recuperação total ainda vá levar algum tempo. E pra surpresa de Glenn, a deusa revela que a praga que estava atormentando sua perna machucada também foi desfeita junto. Ela conta que o responsável por amaldiçoar os dois pertence à mesma raça e utilizou uma estrutura de feitiço idêntica pro ataque. Como as almas de Glenn e Juju estão magicamente conectadas, a libertação do pequeno espírito curou instantaneamente o corpo do rapaz. Mudando de assunto, a deusa da água encara o dragão negro e pergunta quais são os planos dele a partir de agora. Shade responde que não tem palavras suficientes para agradecer o grupo pelo que eles fizeram, e diz que para conseguir retribuir ao menos um pouco de toda aquela imensa dívida de gratidão com o guerreiro, ele gostaria de pedir a permissão de Glenn para se tornar seu servo leal e passar a lutar sob o comando do espadachim. Nosso garotão entra em pânico na hora e tenta recusar, mas o pequeno réptil insiste. O dragão afirma que seria uma vergonha sem tamanho não fazer absolutamente nada após tudo o que o guerreiro fez por ele. Glenn sugere um meio termo, dizendo que não precisa de um servo, mas que aceitaria de bom grado sua ajuda em momentos de perigo. Com isso, Shade concorda e jura sua lealdade eterna tanto ao rapaz quanto à sua amada líder Juju. Com tudo devidamente resolvido, o rapaz dispensa as formalidades e sugere que o grupo finalmente pegue o caminho de volta para casa. E não demora muito para que eles deixem as profundezas daquela dungeon. Lá no alto, o dragão negro se prepara para demonstrar sua impressionante velocidade. Shade abre suas enormes asas e decola com maestria, voando lado a lado com a montaria voadora do grupo. O dragão comenta o quão honrado se sente por carregar Glenn em suas costas. Ele também aproveita para perguntar se a pequena Juju tá gostando da incrível experiência de voar livremente pelas nuvens. É quando, ao ver a empolgação dela, Shade resolve dar um giro acrobático radical no ar. Mais tarde, o grupo finalmente aterrissa em segurança de volta ao quintal da humilde cabana de madeira de Glenn. Mas a alegria de Shade dura pouco, pois Undine o repreende severamente por agir de forma tão infantil e irresponsável. O pobre dragãozinho abaixa a cabeça e pede desculpas pelo seu terrível descuido no voo. Liu tenta acalmar os ânimos, dizendo que ele tá arrependido, mas a elfa reclama que a moleza de Glenn só incentiva essas gracinhas. Nisso, Juju começa a pular e Glenn pergunta se ela quer passear nas costas de Shade, ao que ela aceita o convite na mesma hora. Glenn mostra pra Undine o quanto a pequena tá se divertindo com a brincadeira. Com isso, a elfa acaba cedendo mais uma vez. É quando o sábio Viri entra na moradia de Glenn. Ele cumprimenta a todos alegremente. O sábio encara o pequeno Shade com admiração, elogiando o grupo pelo feito incrível de conseguir quebrar a poderosa maldição. E revela que Silvestre já havia lhe enviado um relatório completo do sucesso. Ele agradece muito por aceitarem aquela difícil tarefa. Viri sugere que entrem logo para descansar um pouco da viagem. E arranca a risada de Glenn ao lembrar que a casa era dele. Mas deixando isso de lado, o sábio pergunta se eles conseguiram mais alguma informação com Shade sobre quem lançou
sua maldição. É quando Glenn lembra que os responsáveis por atacar os espíritos pertencem na verdade à mesma raça de divindades e deuses deles. O sábio explica que as maldições são como milagres divinos distorcidos e começa a falar sobre a estrutura do feitiço de Glenn. Ele deduz que essas pessoas devem ser fanáticos religiosos seguidores do mesmo deus, algo que Liu já havia mencionado anteriormente. E o pior é que entre essas divindades misteriosas existem aquelas que buscam a extinção total de todos os espíritos do mundo. O mestre confessa que ainda não sabe qual é o objetivo real desses seres, e aproveita para pedir um enorme favor ao jovem espadachim. Viri revela que existem muitos outros espíritos inocentes sofrendo com essas maldições cruéis espalhadas pelo reino. Com isso, o sábio pede para que Glenn se junte a eles na difícil missão de salvar essas criaturas. O amigo avisa que a jornada envolve um perigo imenso, mas lembra que Glenn conseguiu quebrar um feitiço que nenhum clérigo foi capaz. Por conta dessa habilidade lendária de cortar magias, Viri implora para que o antigo guerreiro empreste sua força ao grupo. Ao ouvir isso, Glenn pede para ele não ser tão formal, pois Undine, Shade e os outros espíritos já são companheiros com quem ele divide a vida. Ele garante que só tá vivo hoje graças à ajuda deles, e que dessa vez faz questão de ser aquele que vai estender a mão para protegê-los. Assim, o rapaz aceita o chamado e se coloca totalmente à disposição para lutar ao lado dos seus amigos. No dia seguinte, após a quebra bem-sucedida da maldição, Glenn acorda lentamente, sentindo a pequena Juju se esfregar de forma muito carinhosa e agitada no seu braço. O rapaz dá um longo bocejo e pergunta o que tá acontecendo para a pequena tá tão elétrica logo cedo. Ele pergunta se ela tá com fome depois do combate intenso do dia anterior. É quando ele olha pro chão e avista o pequeno Shade deitado de barriga para cima. Com cuidado para não machucar um amigo, o espadachim confere o estado do dragão e nota que ele só tá descansando. Glenn faz um carinho na cabeça de Juju, elogiando sua bondade por ter acordado o dono só por estar preocupada com o companheiro. O rapaz lembra que Shade brincou muito com a pequena logo após ser libertado, e que mesmo sendo um rei espírito, precisava dormir. Observando os dois, nosso garotão se perde em seus próprios pensamentos, lembrando-se da imensa tensão do combate, sentindo enorme gratidão por terem conseguido salvar a todos. Mas o melhor de tudo é que o feitiço de Juju finalmente sumiu. É quando Glenn encara as patinhas de Juju e percebe que seus membros parecem estar bem mais longos do que antes. Na verdade, a pequena criatura tá finalmente começando a crescer e evoluir graças à quantidade de mana pura recuperada. E para surpresa de todos, pequenas asinhas começam a brotar de suas costas. Como o Juju tá com bastante fome, Glenn deduz que esse apetite é o primeiro sinal de que seu corpo finalmente começou a crescer. No mesmo instante, a porta da cabana se abre e a deusa Undine entra, desejando um bom dia pro jovem espadachim. Ele aproveita a oportunidade para pedir que ela dê uma olhada em Juju, já que o corpo do pequeno espírito começou a mudar. Enquanto o dia avança e os pássaros cantam no telhado da cabana, a elfa analisa a pequena criatura com bastante atenção. Undine confirma que os membros e a cauda de Juju realmente cresceram e estão bem mais fortes. Glenn se pergunta se ela virará um dragão gigante como Shade, mas o dragãozinho nega e a elfa explica que apenas retornará à sua bela forma divina original. Shade diz que as asas vão se desenvolver ainda mais, igual a um cisne. Mudando de assunto, a elfa diz que trouxe bastante comida para o café da manhã, já que o espírito precisa se alimentar bem para recuperar sua verdadeira forma. E assim o tempo passa tranquilamente naquela manhã. Pouco depois, a refeição chega ao fim. Agora, de barriga cheia, Juju não aguenta de cansaço e acaba pegando no sono. Undine afirma que comer e dormir bem são os passos mais importantes para a recuperação da pequena. Mas, para surpresa de Glenn, a elfa se vira para ele e avisa que ele também precisa descansar bastante no dia de hoje. A deusa insiste que cuidará de toda a louça sozinha. O guerreiro tenta ajudar de alguma forma, mas a elfa fica meio brava e ordena que ele vá se deitar o quanto antes. Sem querer contrariar a divindade da água, Glenn decide ceder por aquela vez e aceitar o merecido descanso. E em poucos minutos cai em um sono profundo. A brisa suave entra pela janela, até que de repente o rapaz começa a acordar ao ouvir uma voz chamando por seu nome. Ainda meio sonolento, ele abre os olhos e escuta o pequeno dragão negro comemorando que iria vigiar. Pro total espanto do rapaz, Juju tá caminhando firmemente com suas próprias perninhas pelo chão de madeira. Glenn corre até ela, surpreso com o progresso, e agradece o dragão por ter cuidado da pequena, mas o leal companheiro responde que é sempre uma enorme honra ajudá-los. É quando o grande sábio vira e surge de fininho pela porta, comentando que aquela conversa parecia muito divertida. Glenn corre todo animado, falando pro amigo que Juju já consegue dar seus primeiros passos sozinha. Vira então lembra que o plano de hoje era relaxar e Glenn concorda, dizendo que Undine já havia lhe dado exatamente a mesma bronca. Então o sábio promete levá-los para conhecer um lugar simplesmente espetacular que ele vinha guardado em segredo. Mas que lugar seria esse, se vocês me perguntam? Sim, águas termais. O local é um verdadeiro paraíso, perfeito para que todos possam finalmente descansar os corpos e curar de uma vez por todas o cansaço acumulado. Vire avisa que ele e seus companheiros são bem-vindos para usar o local sempre que quiserem. Meio sem jeito, o rapaz pergunta se ninguém mais precisa usar a área, mas o sábio garante que tá tudo bem. A elfa explica que eles costumam usar aquele espaço reservado como playground particular. Ela lembra que, por serem entidades divinas, liberar tamanha quantidade de poder mágico em qualquer outro lugar seria perigoso.
o que torna locais protegidos como aquele essenciais. Bem, Undine fica um tanto envergonhada ao comentar que liberar poder é como uma brincadeira divertida para os reis espíritos. Glenn elogia a resistência mágica impecável das paredes, e o sábio orgulhosamente confirma que toda a estrutura foi extremamente reforçada para aguentar qualquer impacto sem quebrar. Para provar seu ponto, Viri dispara um poderoso feitiço explosivo contra a parede. A fumaça se dissipa rapidamente, o sábio mostra que a parede não sofreu um único arranhão. O mestre revela que Undine forneceu água pura e Salamandira aqueceu perfeitamente para o banho. É quando uma enorme e imponente figura musculosa surge do meio do vapor da água quente, revelando-se como o lendário rei elemental da terra, o Gnome. O gigante de pedra cumprimenta o espadachim alegremente, dizendo que já faz um bom tempo, e o rapaz responde todo entusiasmado que ouviu falar muito sobre ele. Gnome aproxima seu olhar no colo do rapaz e logo reconhece a presença da pequena Juju. O gigante de pedra se apresenta como o rei elemental da terra e mostra sua habilidade de transformar seu corpo em lama e controlá-la livremente. Com um enorme sorriso, o Gnome confessa que preparou o banho, muito feliz assim que soube que eles viriam. Que cara legal, na moral. Ele garante que as águas ajudarão bastante na cura de Juju. Já nos vestiários, Glenn comenta que é a primeira vez que toma banho com Juju, mas toma um susto enorme ao virar e dar de cara com Undine tirando as vestes bem atrás dele. Totalmente desesperado, Glenn pergunta se ela realmente planeja entrar na água junto com ele. Ele tenta explicar que, nos costumes humanos, homens e mulheres não tomam banho juntos, mas a elfa rebate de forma simples que ela é apenas um espírito e não segue essas regras. Ela se oferece até para lavar as costas dele e o chama de egoísta por obrigar uma bela dama a se retirar. Após o pequeno mal-entendido, a paz e o silêncio finalmente voltam a reinar nas maravilhosas instalações das águas termais da academia. Flutuando na água quentinha, a pequena Juju fecha os olhinhos e aproveita cada segundo daquela sensação revigorante. Nosso garotão pergunta se ela sente algum desconforto nas asinhas ou nos membros que começaram a crescer. Glenn toca as pequenas asas de Juju e pensa que elas ainda estão muito pequenas para conseguir voar, mas sabe que é apenas uma questão de tempo para o crescimento total. É quando o Gnome ressurge das águas de barro e explica que o corpinho da Juju ficou extremamente encolhido e fraco, devido aos efeitos terríveis daquela maldição. Ele detalha que, com um fluxo de sangue e magia recém-retomado, as extremidades são propensas a travar, tornando uma massagem vigorosa extremamente eficaz para a recuperação. O gigante da terra decide ajudar e faz brotar múltiplos braços de lama diretamente de seu próprio corpo. Com extrema delicadeza, os vários braços de lama começam a massagear suavemente todo o corpo dela. Ao ver a pequena Juju tão relaxada, Glenn abre um sorriso e agradece o gigante de pedra. Gnome então encara o rapaz e diz que ele também deve aproveitar para se cuidar e relaxar um pouco. O gigante elogia o esforço heróico do rapaz para salvar os espíritos e lembra que, por ter sido libertado recentemente da maldição da perna, ele ainda não se recuperou totalmente. Gnome aconselha Glenn a mergulhar bem fundo nas águas termais para deixar que o poder de cura recupere totalmente sua saúde e vigor físico. Concordando com o sábio conselho do amigo de pedra, nosso garotão sorri de orelha a orelha e decide aproveitar o momento para relaxar de verdade. Algum tempo depois, a tarde começa a sair sobre o belo e imponente edifício da casa de banho. Já vestidos e sentados no banco do lado de fora, o espadachim agradece pelo convite de Viri. Aproveitando o momento, Viri puxa o assunto sobre a missão e pergunta se houve algum progresso em relação à investigação dos espíritos amaldiçoados. O sábio revela que eles ainda estão investigando a fundo a origem de tudo, mas confirma que os danos causados pelas maldições são reais e preocupantes. Ele avisa que certamente precisará do braço forte de Glenn quando as buscas avançarem, e o rapaz aceita prontamente, garantindo que está totalmente à disposição para ajudar. Apesar disso, ele tenta entender o motivo sombrio de haver pessoas dedicadas a lançar maldições tão cruéis contra criaturas espirituais indefesas. É quando Viri revela que os inimigos parecem buscar a extinção total dos espíritos, e Glenn deduz que o uso de maldições deve ser o método mais eficiente que encontraram para agir. Undine complementa, dizendo que o objetivo dos vilões provavelmente é dominar essas entidades poderosas à força para usá-las como armas de guerra em grande escala. O sábio explica que normalmente os espíritos só aceitam fazer contratos com humanos que eles reconhecem, mas que alguém descobriu um jeito de escravizá-las sob comando. Glenn pergunta se esse controle absoluto e forçado é feito justamente através do uso daquelas terríveis maldições, ao que a deusa da água confirma. Shade acrescenta que, caso os inimigos não consigam dominar os espíritos mais fortes por esse método, eles simplesmente usam a maldição para enfraquecê-los até a morte. O sábio confessa que, mesmo como mago genial, ainda não compreende a teoria por trás de dominar espíritos com maldições, e que descobrir a identidade do deus criador ajudaria muito. Ele admite que os deuses são difíceis de compreender e que pensar neles é inútil, mas garante que continuará investigando, mesmo que seja uma tarefa quase impossível de realizar. Glenn compreende a situação e percebe que, se ele mesmo assumir a tarefa de salvar as criaturas, dará ao amigo de infância muito mais tempo livre para focar em suas pesquisas. Assim, o antigo santo da espada declara
declara que cuidará pessoalmente dos assuntos de combate. Enquanto isso, em uma floresta densa e distante dali, o silêncio da natureza é quebrado por uma presença sinistra que espreita. De repente, uma imensa e devastadora explosão de energia mágica negra destrói tudo ao redor, abrindo uma gigantesca cratera no meio da floresta. No meio da cortina de poeira, o nobre mimado do começo da história começa a gargalhar de forma doentia. O garoto estava completamente fascinado com a nova força proibida que acabou de conseguir obter. Ele range os dentes e jura que, com aquele poder colossal, aquele maldito espadachim que o humilhou no passado não terá a menor chance de sobreviver. O covarde promete fazer o antigo santo da espada se arrepender amargamente por ter ousado insultá-lo, e desafia a nobreza daquele reino. No dia seguinte, após o merecido e longo repouso de toda a equipe, os raios de sol iluminam calorosamente a cabana de madeira de Glenn. Já com a mesa limpa após o café, Glenn propõe retomar o treinamento físico, já que prevê que as batalhas contra as maldições devem aumentar bastante de agora em diante. Porém, Ondine o interrompe com um sonoro não, avisando que, por ter acabado de se livrar da maldição da perna, ele deve evitar qualquer esforço físico pesado. Shade concorda, lembrando que o rapaz é humano e não um espírito. De repente, a pequena Juju começa a arranhar a porta, ansiosa para ir brincar. Glenn encara a deusa da água e pergunta se eles podem sair de casa um pouco, e a elfa acaba cedendo. E assim, com a permissão concedida, o grupo decide que o plano perfeito para o dia de hoje será fazer um agradável e calmo passeio pela cidade vizinha. Após prender a Juju no canguru, Glenn fica meio preocupado que a forma dracônica de Shade chame muita atenção indesejada na cidade. Mas, para surpresa do guerreiro, Shade dissolve seu corpo em uma névoa mágica, revelando que também consegue ocultar sua presença física por completo. Glenn questiona Ondine sobre conseguir sentir perfeitamente onde o dragãozinho está escondido, mesmo quando ele oculta sua presença mágica. Ele estranha por não conseguir sentir os outros espíritos da mesma forma. E a elfa explica que isso acontece porque Shade agora é seu espírito contratado. Ondine revela que, no exato momento em que o espadachim deu um nome para a criatura nas profundezas da dungeon, o contrato de almas foi oficialmente concluído. Glenn questiona se realmente bastava só escolher um nome simples para selar um elo mágico tão poderoso e eterno. Ele lembra de rituais complexos do passado que usavam círculos mágicos e feitiços, mas a deusa explica que, por Glenn ser alguém tão especial, o processo funciona de forma direta. O rapaz decide não quebrar a cabeça com detalhes mágicos complexos, mas se espanta ao descobrir que o contrato espiritual com Juju também já foi selado da mesma forma. Pouco depois, o grupo chega à vibrante praça central da cidade, onde várias crianças correm e brincam livremente sob o sol da tarde. Glenn aponta para o gramado e explica para a pequena que aquele lugar é um parque público onde as pessoas costumam se reunir para se divertir juntas. De repente, uma criança vai na direção de Glenn, com os olhinhos bem abertos. O pequeno loiro aponta para Juju e pergunta quem é aquela criaturinha tão exótica em seu colo, e o rapaz responde que se trata de um jovem espírito bebê. Atrás do menino, o imponente guarda-costas dele bate a mão contra a armadura em um gesto solene de respeito para Glenn. Glenn repara nos detalhes luxuosos da roupa do garoto e da presença do seu guarda-costas. Ele deduz que aquela criança com certeza pertence a uma família nobre de alto status. O garotinho nobre encara o guerreiro e pergunta com muito entusiasmo qual é o nome da adorável criatura espiritual. Glenn responde calorosamente que se chama Juju. Nosso garotão sorri e diz pra ela que o garotinho só quer ser seu amigo. O menino pergunta se pode fazer carinho nela e Glenn se abaixa pra perguntar a Juju o que ela acha da ideia. O rapaz diz ao pequeno nobre que ela aceitou o carinho de bom grado. Todo alegre, o garotinho começa a acariciar a cabecinha de Juju, elogiando o quanto ela é uma boa garota. E a pequena parece simplesmente adorar. Ver aquela cena pacífica enche o coração de Glenn em uma genuína felicidade. Logo depois, o menino se despede, acenando, e Glenn pergunta para sua companheira se ela gostou da experiência. O rapaz conclui que trazê-la foi uma ótima escolha para mostrar que nem todos os humanos são ruins, mas de repente seu instinto de batalha pita. No mesmo instante, um imenso espinho de gelo brota no chão com um estrondo. Agindo puramente por reflexo, Glenn dá um salto ágil para trás, protegendo Juju com o próprio corpo. Enquanto as pessoas correm em pânico, o guerreiro encara um imenso bloco de gelo e percebe que aquilo foi um ataque mágico. Ele cerra os dentes ao se lembrar do aviso de Firi sobre os inimigos que estavam caçando a pequena Juju. Uma névoa escura começa a emanar de seu braço, revelando que Shade está pronto para intervir. Mas o rapaz rapidamente estende o braço para conter a impaciência do jovem dragão negro. Glenn avisa para ele continuar oculto, pois mantê-lo em segredo seria uma excelente carta na manga contra seja lá quem fosse. Compreendendo o plano de seu mestre, o dragão recolhe sua energia e volta a se esconder na escuridão. Dando alguns passos à frente, o espadachim grita pro meio da poeira, exigindo que o covarde pare de se esconder e apareça. Uma voz misteriosa debocha, chamando o rapaz de velho sortudo. E das sombras, aquele mesmo nobre mimado da academia que ele havia humilhado por maltratar Juju no passado surge. Notando a diferença, o rapaz comenta que a magia dele melhorou bastante e pergunta se ele usou feitiçaria para se ocultar. Mas o doidão não responde nada. A pressão mágica que emana do rapaz é absurda, o que faz Glenn estranhar o fato de um simples estudante ter um poder assim. Pro seu espanto, uma criatura meio que nada legal surge rastejando bem ao lado dos pés do nobre. Glenn fica sem entender nada e pergunta o motivo dele estar acompanhado por um ser espiritual daqueles. Com total arrogância, o garoto solta uma risada e diz que um idiota como Glenn jamais conseguiria entender. Ao ver o imenso poder do inimigo, Glenn começa a suspeitar que o riquinho de alguma
alguma forma conseguiu selar um contrato espiritual. O que não faz o menor sentido, já que Undine havia deixado bem claro que aquele estudante foi banido de fazer pactos para sempre. Glenn logo nota que aquele pobre ser também carrega a mesma maldição que Shade tinha. Nisso ele se lembra do que Undine havia alertado, de que alguém finalmente tinha descoberto uma forma terrível de forçar e dominar os espíritos contra a vontade deles. Glenn pergunta se ele escravizou o espírito e quem o ensinou a fazer isso, mas o nobre diz que não vai contar nada. Bom, analisando melhor, esse garoto transformou essa pobre criaturinha em seu escravo pessoal. Glenn lamenta que o nobre continue o mesmo lixo de antes, mas o garoto diz para ele continuar falando o que quiser antes de morrer. Sem paciência, o valentão pisa na própria criatura e grita para que o escravo ataque e acabe de uma vez com o espadachim. Então o nobre envia uma horda de estacas de gelo afiadas em direção de Glenn, mas com uma frieza impecável, Glenn saca sua lâmina mágica e rebate o primeiro ataque sem sofrer um único arranhão. Em uma sequência de cortes perfeitos e rápidos, ele continua fatiando cada projétil de gelo que avança contra ele. Com os pedaços de gelo caindo ao seu redor, o antigo santo da espada se mantém firme, sem sequer sair do lugar. Glenn percebe que seus reflexos estão afiados e que seu corpo debilitado agora se move de forma incrivelmente leve. Dando passos para trás, o garoto chama o guerreiro de monstro. Ele se desespera ao notar que seu poder máximo não surtiu efeito nenhum. O jovem lembra dos misteriosos homens encapuzados que lhe deram aquele poder, e questiona por que ainda era tão fraco. Emanando uma presença assustadora, Glenn começa a caminhar lentamente na direção dele. O garoto ordena que seu espírito se apresse e mate o guerreiro de uma vez. O bicho dispara mais energia, mas Glenn desvia facilmente. É quando a garotinha diante surge correndo e pergunta se Juju tá bem, e essa era a brecha que ele precisava, pois o nobre estampa um sorriso maligno e decide mirar seu ataque agora no garotinho. O vilão lança uma imensa explosão de energia mágica diretamente nos civis. Sabendo que o guarda comum não conseguirá resistir àquela força destrutiva, Glenn corre na direção deles. O ataque atinge o local com força total, gerando uma imensa cortina de fumaça. No entanto, o nobre arregala os olhos ao perceber que o feitiço poderoso foi completamente anulado no ar. No meio da fumaça, uma gigantesca asa negra surge bloqueando o golpe, e uma voz imponente avisa que o garoto foi longe demais. Em poucos segundos, a fumaça se dissipa, e revela que Shade assumiu sua imponente forma de dragão negro para servir como escudo protetor. O vilão entra em pânico absoluto ao dar de cara com essa criatura lendária. Mas antes que ele possa dar um único passo para fugir, Glenn surge bem atrás dele como se fosse um fantasma. Sem dar qualquer chance de reação, nosso herói acerta um golpe preciso na nuca do garoto, apagando ele instantaneamente. Glenn agradece a Shade pelo excelente suporte na defesa, mas o leal dragão responde que não há necessidade de formalidades entre eles. Nosso garotão pede ao guarda para continuar protegendo a menina e ele rapidamente a abraça. Com a situação sob controle, Glenn se vira em direção ao último problema. Olhando pro pobre réptil, ele sabe muito bem que também precisava salvar aquele espírito da maldição. O bicho sofre bastante com os efeitos do feitiço. Glenn se aproxima do guarda, perguntando se os dois conseguiram sair ilesos de toda aquela confusão. O soldado agradece imensamente a ajuda do guerreiro e de seu espírito. O rapaz pede para que Shade continue em alerta máximo por perto, e o dragão da escuridão concorda imediatamente. Dito isso, nosso garotão agora se foca totalmente no pequeno réptil. A criatura não demonstra nenhuma intenção hostil, parecendo apenas um bichinho indefeso que implora por ajuda. Glenn se agacha e pergunta a Shade se é possível quebrar o pacto, mas o dragão avisa que desfazer um elo sem consentimento é quase impossível. Ele explica que seria necessário um ritual extremamente complexo para terceiros interferirem, algo inviável para quem não domina a magia. Glenn estende a mão devagar em direção a ele, garantindo que não vai lhe fazer mal nenhum. Ao tocá-lo, ele nota que o bichinho não possui ferimentos físicos visíveis, o que prova que a maldição está sobrecarregando sua energia. Ao sentir o toque suave em suas costas, a criatura se encolhe um pouco. É quando Juju pula para fora da roupa. Sem medo algum, a pequena se aproxima e encosta delicadamente seu focinho no focinho do réptil. Glenn se pergunta se Juju estaria sentindo empatia pela dor daquele seu semelhante. É quando a criatura ergue a cabeça e solta um grito agudo. Assustado com a reação, o rapaz tenta entender o que está acontecendo. Glenn percebe que as vozes dele estão em perfeita sintonia, como se estivessem ressonando a mesma energia mágica. Nisso, correntes brilhantes e sinistras começam a surgir ao redor do corpo da pequena criatura. Ele fica espantado por conseguir ver a presença da maldição tão claramente agora, algo que antes era impossível de enxergar. Glenn lembra que Liu mencionou que era possível ver as distorções de quem está amaldiçoando, e deduz que a ressonância de Juju revelou o feitiço. Com o elo maligno exposto diante de seus olhos, Glenn sabe que não tem tempo a perder e grita para que Juju continue mantendo aquela forte conexão com o espírito. Com um golpe extremamente preciso, Glenn desce sua lâmina de mitril e corta as correntes da maldição perfeitamente ao meio. Agora, livre do feitiço, o pequeno réptil desaba no gramado. Shade pergunta se o espadachim conseguiu enxergar a maldição, e Glenn responde que provavelmente foi graças à ajuda de Juju. Mas antes que continuem, a criatura começa a derreter no chão de uma forma bizarra. De repente, uma voz suave surge encostando em Glenn, garantindo que o espírito tá apenas retornando à sua forma original. Glenn toma um susto enorme e fica sem reação ao perceber que a deusa Undine acabou de aparecer bem ao seu lado. Um tanto encabulado com a proximidade excessiva da elfa, o rapaz comenta um tanto sem jeito que ela tá perto demais. Undine pergunta inocentemente se ela tá sendo pesada ou irritante. Tá legal, isso daqui é meio desnecessário, vou pular essa parte, tá? Percebendo o constrangimento, ela se afasta um pouco dele. Mudando de assunto, Undine questiona o que eles devem fazer agora
agora com o pequeno espírito. Ela pede pro rapaz protegê-los por enquanto, mas Glenn questiona se o contrato maligno com o nobre ainda continua ativo. A deusa da água acalma, explicando com toda a certeza de que aquele garoto nunca chegou a fazer um contrato real com a fera. Ela revela que o antigo estudante estava apenas forçando a obediência da criatura através do uso cruel de maldições. Ao ouvir isso, Glenn cerra os dentes, irritado ao perceber o quão desprezíveis eram as atitudes daquele garoto. O rapaz se vira pro guarda e pergunta se ele pode cuidar do nobre, ao que o soldado concorda na mesma hora. No mesmo instante, o encrenqueiro começa a recuperar seus sentidos. Ele tenta se apoiar no gramado e percebe uma imensa sombra brilhante pairando exatamente acima dele. Ao olhar pra cima, ele dá de cara com o Ginny, que tava com a sua aura divina dominando todo o espaço ao redor. A elfa avisa que é a segunda vez que ele comete esse crime e que não sairá impune. Mesmo assim, o arrogante esbraveja que os espíritos são escravos e que ele faz o que bem entender com eles. Undine então declara com total desprezo que não perdoará mais aquelas palavras cruéis. Furioso por ser confrontado, o garoto grita pra ela calar a boca e tenta conjurar um último feitiço de ataque, mas com um simples movimento a deusa anula a magia dele na hora. Ao ver que a elfa derrotou aquele malandro, a garotinha corre em direção a ela. Undine abre o sorrisão e cumprimenta a menina à sua frente. Logo atrás, Glenn questiona se aquela pequena não era apenas uma simples filha de nobres. A elfa então pergunta se ela acabou sofrendo algum ferimento, mas a garotinha responde que tá ótima e que não se machucou nem um pouco durante a confusão. Ela abraça o pescoço de Shade bem apertado, comemorando que os cavaleiros e o grande dragão negro a protegeram muito bem. Undine então elogia o bom trabalho de Shade. O guarda se aproxima da deusa da água e pergunta se o perigo finalmente passou. Ela confirma que não há mais ameaças por perto. Aliviado com a resposta da divindade, o soldado agradece pela ajuda e pede desculpas por ter causado tantos problemas. Em seguida, ela caminha em direção a Glenn, decidido a prestar seus sinceros agradecimentos ao habilidoso espadachim. A garotinha também se aproxima e agradece a Glenn com entusiasmo. É quando ela repara novamente na Juju e pergunta se ela tá bem, se ela acabou sofrendo algum machucado. Mas nos braços do rapaz, o bichinho derretido repousa. Undine garante pra garotinha que o pequeno espírito tá fora de perigo agora e que logo vai se recuperar por completo. A menina pergunta se pode fazer carinho na criatura e a bondosa elfa, é claro, permite, desde que seja de forma gentil. Então a criança passa a mão na cabeça do pequeno espírito, desejando que ele melhore logo. É quando Glenn pergunta discretamente à elfa de qual família importante aquela adorável garotinha realmente pertence. Mas ele logo muda de ideia e pensa que o mais importante agora é focar em garantir a segurança do espírito. O rapaz então se vira pra Shade e pergunta se ele poderia levar o pequeno espírito pra casa. E sempre muito prestativo, Shade garante na mesma hora que cumprir aquela tarefa é o seu maior dever como companheiro. E assim, depois de tudo isso, o dia finalmente chega ao fim. De volta à cabana, Juju faz carinho no topo da cabeça do seu novo amigo gelatinoso. Glenn observa os dois dormindo tranquilamente e decide que o primeiro passo a se tomar agora é dar um bom banho no bichinho. Undine explica que a gosma branca cobrindo o corpo do espírito é prejudicial e havia aconselhado a lavá-lo com água morna bem devagar. Assim, ele prepara uma bacia de madeira com água morna e limpa. Com extrema delicadeza, o rapaz começa a banhar o bichinho gelatinoso, esfregando com cuidado para não machucá-lo. Mas ao notar que a sujeira tá bem difícil de sair, ele pergunta pra Juju se não seria melhor usar um pouco de sabão especial. Glenn lembra que Undine havia lhe dado um sabão feito por Viri da última vez. Excelente para limpar sujeiras pesadas sem agredir. Pouco depois, Glenn fica feliz ao ver que o sabão de sálvia é extremamente eficiente. Bem, o pequeno espírito gelatinoso parece aproveitar cada segundo daquele banho gostoso. Mas Glenn fica preocupado ao notar que ele continua dormindo profundamente. E deduz que o cansaço da maldição foi grande demais. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui porque eu não aguento mais gravar. Nossa, vocês não têm noção do quanto que deu trabalho fazer esse vídeo. Acho que eu tô gravando faz umas 10 horas seguidas. Então, se você puder e quiser parte 2 desse vídeo aqui, deixa seu like aí embaixo e um comentário, que eu vou ficar muito, muito feliz. E, cara, que historinha maneira. Tipo, não tem muitos combates. E até tem, né? Mas, pô, o universo dele é muito legal. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir até aqui. Não sei se alguém chegou no final, mas tamo junto se você chegou. Valeu!